Então, esse estudo nós temos que erguer 2 censos. No deserto, Deus fala com Moshe que ele queria saber quantas pessoas haviam morrido por causa das transgressões que aconteceram no deserto. Deus queria saber quantas pessoas morreram. Fala assim, é estranho, né? Deus não sabe tudo. Se Deus sabe tudo, por que Deus quer saber quantas pessoas morreram? Não faz sentido. E quando nós chegamos lá em Nassau, que é a segunda paraxá, eu estou intercalando as duas, não estou falando das duas ao mesmo tempo. Quando chega em Nassau, ele fala assim, erguei o censo. Mas agora é um censo para contar levitas, e agora está valendo a partir de qual idade? De 20, né? Um mês. Um mês. Começa de um mês. Então, esse sábio, mestre dos mestres que nós estudamos, da Rabad, eu estudo Shalom Arush, e ele fala que a educação ele começa no primeiro mês de vida. É no primeiro mês de vida que nós somos educados e que nós controlamos todas as nossas emoções e sentimentos e dependência. Todas as nossas dependências, elas têm que ser cortadas no primeiro mês. Por misericórdia, eu estou bem bom. Mas por que nós precisamos cortar tudo isso no primeiro mês? Aí você vai lá em Bereshit, no ensino, o que Deus fala do coração da criança? O coração da criança é inclinado para o mal desde a tenra idade. O mal está dentro de nós, da criancinha. E a criança, ela aprende através de quê? Do choro. Se a criança você tirou ela do berço, ela vai criar uma manha. Nós criamos manhas e vamos nos adequando. Mas quem que tem que educar a criança? Fala assim, eu disse com propósito. E sobre isso nós vamos falar. Não me leve a mal, o estudo ele é meio pesado, mas ele é para o nosso bem. E nós temos a bênção sacerdotal, que eu não poderia deixar de passar por ela, porque a bênção sacerdotal é função de papai e mamãe. Toda sexta-feira você tem que fazer o Kabbalah Shabbat, fazer a bênção dos filhos. Depois da bênção dos filhos, você tem que fazer a bênção arônica, que é uma bênção que Deus deu aos sacerdotes, mas permitiu que nós, pais, pudéssemos trazer essa bênção aos nossos filhos. Então, a Torá nos ordena, pelo menos uma vez na semana, fazer a bênção arônica. Quando você faz a reza, quem faz a reza completa do Sidur, manhã, tarde e noite, tem a bênção dos Kohanim lá embaixo, né? Porque quem consegue fazer com a família, então você também faz a bênção arônica. Mas como é difícil, escola, todo mundo trabalha, geralmente individualizado, as rezas, as preces, mas no Kabbalah Shabbat, papai e mamãe têm obrigação, fala assim, eu sou obrigado. Eu sou obrigado. A abençoar minha descendência. Eu sou obrigado. E você tem que ter força para fazer isso. Então, nós vamos para o censo. Qual é a ideia da contagem do censo? Deus sabe tudo, não sabe? Deus sabe até quantos cabelinhos de cabelo eu tenho aqui na cabeça, até Adriano, Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo na nossa vida. Deus sabe passado, presente, futuro, Ele que nos fez. Nós deixamos já com propósito, tudo combinado. Então, por que Deus pede para Moisés fazer essa contagem? Nos comentários falam que era para a pessoa se sentir como se fosse parte de uma nação mesmo. Exato. Deus sabe, mas só que você não. Eu e você não sabemos a nossa importância. Essa contagem de censo, erguer censo, é simplesmente para eu me sentir parte. Se você não sentir parte, você está totalmente deslocado. E é interessante esse processo de se sentir parte,
pertencente de algum local, o Instituto de Psicologia Social e Neuropsicologia lá dos Estados Unidos, eles que fazem os testes para esse pessoal que vai trabalhar na MAN, na Massod, né? Lá de Israel, a MAN, a FBA, eles que fazem o teste dessas pessoas. E eles foram para as ruas e fizeram uma pesquisa agora, recente. Essa pesquisa é de 2017. E nessa pesquisa eles queriam avaliar a percepção das pessoas. Então eles juntaram várias pessoas e eu vou fazer um teste desse com vocês agora. Eu vou levantar minha mão e vocês vão ver quantos dedos tem na minha mão. Tem 1 segundo, tá bom? Preparados? Eu quero ver, saber quantos dedos tem na minha mão. Quem viu um dedo? Eu vi 2 levantados e 3 baixados. Quantos dedos você viu? 2. De 5. Quem viu 5? Quem viu 5? Quem viu 3? Quem viu 1? Quantos dedos tem na minha mão? Então, quantos dedos vocês viram? 5. 5. Está difícil entender. Quantos dedos vocês viram? 2. Quem viu 2, levanta a mão. Quem viu 5? Quem não viu nada? Um monte de gente não levantou a mão. Toda gente nem participou da pesquisa. Abstengue. Olha que interessante. A nossa mente, ela está focada simplesmente para informações dirigidas. A nossa mente, ela não percebe. Então, eles fazem esses testes para saber qual a percepção da pessoa. Um dos testes que eles fazem para essas pessoas, agentes de FBA, por exemplo, eles têm 2 minutos para ir até o fundo do supermercado, passar por todos os caixas e voltarem. E tem que falar, responder perguntas tipo assim. No caixa 5, a terceira pessoa, ela estava com o objeto na mão. Qual era esse objeto? No caixa 7, uma pessoa estava suspeita. Qual era o volume suspeito que estava com essa pessoa? Lá no fundo, no balcão de carne, tinha uma pessoa. Qual que era a cor da meia daquela pessoa? E essas pessoas respondem todas as perguntas. Esse rabino estava falando para a gente. Deus nos deu uma mente fantástica. Nós conseguimos observar todas as coisas. Nós saímos agora, limpamos os nossos olhos, tiramos as pinturas. Então, a nossa visão, nós estamos numa jornada perfeita. Nós estamos enxergando como luz do meio-dia. Por isso, ele trouxe isso a esse estudo. E ele falou, o que você tem visto? O que vocês têm visto? Sabe o que nós estamos vendo? Fala assim, nada. Nada. Por que nós não estamos vendo nada? Porque nós não andamos com a voz da Torá. Você vê o comando. Se você não tem o comando divino, você não vê. Por que a gente não vê as coisas? Porque a gente não tem esse comando. Aí ele falou um exemplo maravilhoso, que eles pegaram 2 pessoas que são gêmeos. Pegaram o Weiser, matemático absoluto, você conhece esse gêmeo? Na matemática, ele chega numa fachada de um prédio, ele olha e ele fala assim, olha, essa área ela tem 10 por 15 e aqui tem 103 tijolos e meio. Aí eles conferem lá, tem 103 tijolos e meio naquela versão, naquele tamanho. O outro jovem, não colocaram o nome dele, ele tem o aspecto autista e ele é um desenhista social. Ele vai para a escola e ele desenha tudo que ele vê. Desenha prédios, desenha. E eles conversaram com os pais dessa criança e falaram, nós queremos fazer um desenho com ele. Ver qual que é a percepção dessa criança, até onde ele vai chegar. Tiraram esse menino da Califórnia, levaram ele até Nova York e falaram, olha, você tem 3 minutos, nós vamos parar o helicóptero, você vai olhar
Sabe aquele viaduto de Nova York que a gente fica assim de frente? Você vai ficar aqui nesse viaduto, você vai olhar e você vai desenhar essa paisagem. Você tem 3 minutos. Eles arrumaram um hotel, uma sala, todas as telas, um dia, tinta, tudo que fosse preciso para ele à vontade, para ele ficar, porque ele não consegue tumulto, né? Prepararam ele para ficar 3 minutos no helicóptero. Depois de 1 minuto ele falou, eu quero ir embora. Os pesquisadores falaram com os pais, mas não deu. Perguntaram, ele falou assim, não, eu já sei tudo que tem. Tiraram fotos, levaram ele, desceram, levaram ele para o hotel. Depois de 3 dias, essa criança de 13 anos apresentou o desenho na tela, sem precisar trocar a tela, idêntico às fotos. Até os detalhes de lixo que tinham deixado de obra no topo dos prédios apareceu no desenho dessa criança. E esse rabino estava ensinando para a gente o seguinte: essa visão nós temos, todo mundo tem, porque Deus é justo com todos, nós desenvolvemos. Aí você vai falar, não, Senhor, ele é um autista. Não, você tem essa visão. Sabe por que você não enxerga? Olha assim, porque eu não quero, eu não procuro, eu não deixo a minha missão prevalecer. O matemático absoluto, o que ele consegue fazer esse cálculo? Ele sabe o tamanho. Se você pensar agora na calculadora, você fala assim, não, se ele sabe a área, a Soraya faz isso aí, Soraya é gênio também. Faz esses cálculos, mas a pessoa bate e vê, mas como que ele sabe a medida? Não é um esforço, uma dedicação? Eu acredito que Deus capacitou todo mundo, tem que treinar. Por igual, isso aí. Mas só que aquilo que Deus deu para nós é para quê? Construção desse mundo. Deus deu para nós talentos. E quais são esses talentos? Talentos para a construção do mundo. O que isso tem a ver com o senso, Silas? Porque você precisa olhar para mim e ver em mim qualidades. Você tem que ver em mim aonde eu posso chegar. Eu tenho que ver em você aonde você pode chegar. Nós precisamos abrir esse processo. Nós precisamos destacar. Aí Deus fala para Moshe, eu sei quantos cada tribo tem. Vão falar todos que morreram? Todo mundo ficou sabendo, morreu X de cada tribo. Mas ainda tem na tribo X. Saíram 600 mil, fizeram os cálculos. Na tribo deles, tanto, nós perdemos tanto. Sabia tudo, Deus sabia tudo. Mas só que Deus mostrou para eles que Ele importa com aqueles também que Ele perdeu. Ele não quer saber o resto. Ele não quer saber o que tem, Ele quer saber o que perdeu. E Deus falou assim, agora eu preciso, Moshe, que você mostra para cada um os seus valores. Cada tribo tem o seu valor. E você precisa destacar o valor de cada um, para ele se sentir pertencente. Porque a pessoa que não pertence, ele não faz. Não enxerga, ele não faz parte. Ele está ocioso. Porque ele não vê, ele não enxerga, não se entrega. E nós precisamos nos entregar. E nos entregar e destacar as características de cada um e valorizar o trabalho e esforço pessoal de cada um, na sua casa e na sua comunidade. Eu coloquei 2 pessoas aqui, ó. Coloquei o João batera e o alemão. O João, eu falei com a Soraya, tanto tempo que o João não toca a bateria, ele pegou a bateria, ele tocou muito bem. O Cláudio precisava dar um chute nele, porque estava um pouquinho atrás. Mas eu sei que não é fácil, mas foi legal, não foi bom? O Mira é mestre do violão, retarda um pouquinho o ritmo lá e enquadra no conjunto. Eu escuto, eu gosto dos ritmos, hoje o Cláudio também lá fez uns slaps bonitinhos, eu escuto, eu gosto dessas coisas. Então assim, eu percebo isso, mas ele tem que ser elogiado, sabe por quê? Quanto tempo ele não toca? Subiu lá, pegou a bateria e arriscou. A gente tem que arriscar. E quando nós arriscamos, nós temos que ser avaliados e temos que ser aplaudidos. Você tem que parabenizar a pessoa. Falar, olha que legal, você tocou tão bem, gostei da sua bateria. Eu pedi uma música que estava na programação, o senhor até falou, Silas, aquela música a gente não canta, eu pensava que cantava. E ele tocou assim mesmo.
Então eu falei, não, está arranhado, mas está bom, está bonito, foi linda, a música ficou maravilhosa. Para quem escuta e gosta de música, percebe, mas quem não percebe. Mas o que ele precisa ser valorizado? Nós precisamos valorizar os nossos talentos. O alemão fez o serviço, a Soraya falou assim, Silas, o alemão estava tremendo quando eu estava viajando. Eu falei, alemão tremendo? Ela falou, ele estava lá na frente até tremendo. É isso. Sabe por quê? Saiba na frente de quem você está. Aonde você está, o que o seu papel ele é importante. E você tem que valorizar, parabenizá-lo. Pode melhorar? Tem que melhorar. João tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas ele não estava tocando, foi lá prestar o serviço para a chama. E não é você que recebe, quem recebe é a chama. Mas nós temos que aplaudi-los, sabe por quê? Porque eles vão fazer cada vez melhor. Na sua casa as pessoas vão fazer melhor, quando elas forem reconhecidas. Essa é a casa de Deus, e nós precisamos valorizar cada trabalho, cada ação. E por que as pessoas estavam se sentindo desprotegidas, não sentindo importantes? Sabe por quê? Voltamos na pesquisa. Nós não enxergamos. Nós não enxergamos o amor que envolve tudo. Coloca uma coisa na nossa caminhada, nós precisamos aprender. O amor sem justiça não é amor. E a justiça sem amor não é justiça. O maná estava caindo diariamente para essas pessoas. Para nós está caindo. A nuvem de proteção, a bola de fogo, a roupa e os calçados estavam limpos e novinhos todos os dias. Não precisavam trocar. O que falar das 12 fontes de água que circulava deserta fora com a multidão? Mas nada disso era o suficiente para esse povo sentir, para eu e você sentir amado e protegido. Para você sentir amado e protegido, você tem que ouvir, você tem que saber, você tem que pertencer. Se você não pertence, você não sente o amor nem a proteção. Eu vou deixar falar lá no finalzinho. Guarda aí, anota aí no seu celular. Bloco de notas. Sabe por quê? Nós precisamos entender esse processo. Deus está dando vida a cada um de nós, Suspiro. Nós temos tudo. Gente, não nos falta nada. Eu fui no casamento da minha prima, no Maranhão, município ribeirinho. Falei para a senhora, eu nunca vi tanta pobreza na minha vida. Pobreza. Um local que não tem um caixa eletrônico, não tem banco, não tem nada. O que circula lá é projetos sociais e doações de governo, bancando as pessoas. Não tem nada. Um calor infernal. Água ruim, tudo ruim. Não tem nada. Eu falei assim, Soraya, que pobreza, que isso, Deus? A gente não vê isso. Muita pobreza e pessoas felizes. Muita riqueza e pessoas tristes. Eu falei, Soraya, a gente é milionário. Cláudia, a gente tem uma vida assim. Deus, a nossa vida é maravilhosa. Eu falei, Soraya, que vida maravilhosa que nós temos. Que fartura que nós temos. A terra é tão quente que não dá nem verdura. Nem hortaliça cresce no lugar. É muito quente, terra vermelha. Gente, e Deus está cuidando de nós com tanta riqueza. A gente tem roupa, tem tudo. A gente tem tudo. Água potável. Água lá não tem elétrica não. Você abre o chuveiro, água quente. Eu queria tomar banho frio, não tem como. Porque é tão quente, é tudo quente. Para precisar de uma água gelada, não tem. Nós temos tudo. E a gente não vê Deus cuidando de nós. Falei, Soraya, a cidade não tem um hospital. Rude, você quer dar saúde, é um posto de saúde. 7 horas fecha, a farmácia fecha às 7 horas. Tem nada. Se você precisar, tem que arrumar alguém com um carrinho lá para te levar lá na cidade. E se lá na cidade não for, você vai ter que ir lá para Imperatriz. Viajar 2, 3 horas. A gente tem tudo aqui, a gente está no vê.
Aí você fala assim, o povo do deserto reclamava muito. Nós reclamamos do mesmo jeito, nós não enxergamos. Deus está cuidando da gente, está dando a gente tudo, e nós somos ingratos a Deus. Nós não agradecemos a Deus pelo que Deus nos tem dado. E nós não sentimos o amor de Deus. Por quê? O Rabino falou, vocês não enxergam. Vocês não querem enxergar. Nós queremos viver, essa geração vive para si mesmo. Enquanto você viver para si mesmo, você não vai ser feliz. Falei, Deus, misericórdia de mim. A pergunta dele para nós. Eu trouxe o estudo todo dele, eu nem consegui colocar nada. Eu estou trazendo o que ele passou. Com qual frequência falamos com pessoas que amamos o quanto amamos? E ele falou assim, qual foi a última vez que você ligou para um amigo e falou com ele assim, olha, eu te amo. Você é muito importante para mim. Ele falou, nós precisamos disso. E eu fiquei pensando, é mesmo, a gente precisa ligar. A gente precisa falar. Sabe por quê? Nós temos um grupo aqui, 80 pessoas, 20 pessoas dá parabéns para todo mundo. E os outros não fazem isso. Nem um parabéns social. Isso é social. Isso é obrigação. Tem um recado lá no grupo, você tem a obrigação de estar no ok que você leu. Você é parte. Você não pode fazer vista grossa. Não pode, sai do grupo. Se você não gosta de grupo, não pode ver grupo, sai do grupo. Mas a pessoa, pô, você tem que ver se é parte. Tem que ter esse processo social. Tem que valorizar as pessoas. Isso é muito importante. Isso é enxergar. Porque quando você valoriza, você enxerga. E se você enxerga, você escuta. Escutar com os olhos. Um grupo criado salva vidas, porque no apartamento lá, a menina pediu socorro. E ninguém lá participou. Eu estava na Fiat quando eu saía da Fiat. O fogão dela pegou fogo, ela tinha que pedir ajuda, sabe onde? Na rua. Com mais de 4 pessoas ou 5 fazendo homem fazendo homem dentro de casa. Teve que pedir ajuda na rua, a cozinha dela pegando fogo. Aí eu falei, gente, a gente tem que prestar mais atenção no grupo. Você coloca no grupo, Márcio, alemão, você vai ler o Salmo 67. Cara, eu já sei. Eu estou no grupo, eu tenho obrigação. É obrigação eu ler. Obrigação. Obrigação. É obrigação. Se não quer ler, então sai do grupo. Não quero participar. Não vai fazer diferença nenhuma, concorda? Não vai fazer diferença. Faz diferença. Faz não. Faz não, porque você não quer participar, ué. Não é que não quer, que não enxerga. Não, mas não enxerga porque não quer enxergar. Pois é, mas Vai enxergar aquilo que quer, nós vamos entendeu? sair daqui hoje enxergando, Barro Hashem. Nós estamos por agora, as 50 dias de cascas. A gente não quer enxergar porque a gente não quer enxergar, Silas. Alemão, não é fácil. É um processo. Ah, mas quem falou? É um processo. Nós precisamos aprender. E nós estamos falando que não existe justiça sem amor. Não existe justiça sem amor. Soraya já falou isso aqui, justiça com amor. Quantas vezes nós falamos que amamos o outro? Quantas vezes você ligou para alguém só para dar um bom dia? Quantas vezes você ligou para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus mestres, para os seus parentes? Quantas vezes nós precisamos falar? Ô Silas, Deus mostrou um homem, deu a identidade e a missão para cada um de nós, a gente, e para ensinar nós a fazer o mesmo para eles. É isso, Alexandre. Nós sabemos, mas não praticamos. O que nós precisamos é praticar, demonstrar amor de verdade. É entregar de verdade, é sinceridade. A gente não pode brincar de conhecimento. Conhecimentos nós temos, mas é a prática ela tem que ser real. Todos nós queremos proteção, riqueza, vida longa, prosperidade. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você falou assim, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, você é importante para mim? Independente da conduta padrão, moral e ética dos seus pais, qual foi a última vez que você falou com seu pai que ele é importante? Seu pai te trouxe a esse mundo, ele pode ser a pior coisa possível. Ele pode ser um delinquente, o pior homem possível, mas ele te trouxe ao mundo, ele tem que ser honrado. Você não precisa amar, Deus não manda você amar ninguém. Você tem que respeitar.
Todos merecem respeito. Lembra que eu falei do meu amigo Gleicinho, que estudou comigo? 30 e tantos anos. O cara mudou. E ele chegou e falou, agora eu quero resgatar vidas. Então, aí, independente daquilo, você tem que ver enxergar aonde estão os propósitos. Gleiciano, você está cuidando do seu pai, não pensa, não, uma honra para você. Deus está quebrando muitas coisas na sua vida através dessa ação. Temos que pensar em Esaú, aonde foi o elo de Esaú com Deus? Cuidou do pai dele, Isaac. Quebrou tudo. Era para ser o quarto patriarca. Leia orou, e Deus falou, tudo bem, Leia. Pode deixar que eu vou jogar Jacó para você. Esaú não quis. Ele era o quarto patriarca. Por isso que nós temos 7. Era para ser um infinito 8. Mas, infelizmente, propósito de Deus, Baruch Hashem, Deus permitiu e assim foi. Mas Esaú tinha que lutar. Ele tinha que lutar. E ele abriu mão de lutar. Nós não podemos abrir mão de lutar. Mas ele cumpriu o mandamento com promessa. Honrou o pai. Porque ele honrou o pai e a mãe, Deus o abençoou. Nós precisamos. Você escolheu brilhar nesse núcleo familiar. E você é obrigado. Fala assim, eu sou obrigado. Honrar meu pai. E minha mãe. Para eu ter vida longa. E brilhar nessa família. E quebrar as maldições dessa família. Quebrar as maldições dessa família. Quebrar as maldições dessa família. Está nas minhas mãos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É difícil. É um desafio. É muito difícil. Não é fácil. Mas é possível. E nós faremos. E nós fizemos essa oração há pouco, lá em Baúna. Nós fizemos, colocamos o papelzinho lá, pedimos Deus para mudar. Mas se você não fizer nada, papel queimado. Entendeu? Se não tiver ação, não vai funcionar. Nós temos que ter ação. Eles te deram a vida. Independente de quem é o seu pai ou sua mãe. E olha que interessante. O maná estava caindo, a gente tinha tudo. Na minha e na sua casa, nós temos tudo. E muitas vezes nós falamos assim, eu faço tudo pela minha família. Eu trabalho 24 horas, eu faço tudo pela minha família. A jornada é construída com amor e justiça. E o mandamento é, e ensinarás aos seus filhos. O Eterno não quer saber o que você está dando para o seu filho. O Eterno quer saber o que você está cumprindo de mandamentos. E ensinarás aos seus filhos. Você é obrigado a ensinar aos seus filhos. Olha que coisa interessante que o Rabino falou. Porque as crianças hoje são frágeis. Todo mundo está falando disso, né? Mas ele deu uma lição maravilhosa, que eu amei. Ele falou assim, olha, as crianças hoje são frágeis, porque só recebem amor quando precisam ser corrigidas. Proteção na hora errada, cria-se perverso. Os nossos filhos estão perversos. Amor na hora errada. A criança brigou na escola, fez bagunça na escola, o pai vai lá, briga com a professora, briga com todo mundo, beija o menininho, não quer saber o que o menininho fez, e vai com ele tomar sorvete. O menino vai repetir a lição. O que eu falei lá nos 30 dias? Conta com 30 dias. Sabe por quê? Ele vai criar vícios. Ele vai saber. Ele já tem percepção. O menino errou. Ao invés de ter vara, ele teve amor, ele vai errar. Porque as pessoas hoje estão roubando. Porque pessoas em grandes cargos estão roubando. Gente, não estou falando de brasileiro, não. Estou falando de rabino judeu, de Jerusalém.
que é outro nível. Não estou falando de onde nós estamos, dessa distância. Se essas pessoas estão falando isso, que são pessoas religiosas, olha para dentro de mim, de você. Eu fiquei bobo. Sabe por quê? Eu fui muito omisso. Eu sou muito bonzinho, não tem dor. Ai, Soraya, não bate. Ai, Soraya, não faz isso. Coitado do menino. Eu estou criando um perverso. Eu estou criando um bandido, um ladrão. Eu estou estragando o mundo, a sociedade. Porque eu não tenho amor. Porque não existe amor sem justiça. Que palavra dura, gente. Isso é muito duro. Me faz chorar. Me dói. Eu falo assim, Deus, obrigado. Porque eu estraguei meus filhos. Eu estraguei meus filhos. Eu não tinha essa compreensão. Não, o filho errou lá na escola, é hora de vara nele. É hora de você corrigir ele. E ele tem que voltar a pedir desculpa. Não é para sorvete, não. Sabe por quê? Você está muito ocupado com a sua vida. E você não cuida do seu filho. Quando seu filho dói, sente uma dor, você quer abraçar, beijar. Mas você não tem amor, você não tem justiça. Não existe amor sem justiça. Não existe caminhada sem justiça. Olha que interessante. Você não convive em amor sem justiça. Eu achei isso muito forte, Cláudio. Verdade. Isso me bate demais. Passar a mão na cabeça da pessoa, está crescendo, criando um delinquente dentro da sua casa. Depois você fala, meu filho é isso e aquilo, não é seu filho, é você. É você. Você que é responsável. Você não deu amor. Amor com justiça. Isso é muito bonito. Proteção na hora errada cria-se perverso. Qual a validação de amor sem justiça? Não existe. Não existe validação de amor sem justiça. Olha que coisa linda que ele falou. A vara é um instrumento de amor e proteção para aquele que ama e cuida. Por isso Deus usa a vara. A vara na mão do tolo é covardia. Ele não ensinou e não tem direito de corrigir. Isso me bate. Sabe por que as pessoas falam assim, eu não bato no meu filho? Isso é covarde. Porque você não corrige o ano. Gente, isso entrou tanto dentro de mim. Eu falo assim, Deus, não pode ser. Como pode? Ah, para eu entender, a tua vara me consola. Nós vamos chegar lá, peraí. Mas a vara de Deus me consola, porque o amor dele de proteção. O deserto, o Bamitibar, o nosso deserto, é a vara de Deus nos consolando. Nós temos que entender isso. Para de ser bonzinho, porque você é tolo, e a vara na mão do tolo, ele não pode corrigir. Você não pode corrigir os seus filhos, porque você não os ama. Você só protege o seu filho. Porque ele não pode sofrer frustrações. Isso é errado. Você está criando um delinquente. Leve isso para a sua vida. E isso é duro. Michelzinha, com todo respeito, ontem Michelzinha estava passando uma dificuldade. E Deus está preparando a todos nós para a gente ser grande. Deus vai prosperar a Michelina, ela vai pegar cargo de diretoria. Baruch Hashem. Mas só que para a gente lidar com gente, as pessoas são más. E para você assumir um cargo, você tem que saber reagir. E eu não quis conversar com a Micheline. Eu falei, Soraya, manda essa oração para a Micheline. Fala com a Micheline para rezar. Passei, Soraya passou a oração. Sabe por quê? Se eu não tivesse nesse estudo, eu ia abraçar, beijar, ficar, filhinha, Michelzinha. Não, eu entendi. Se eu fizer isso, eu não estou ajudando ela. Ela não vai crescer. Eu não posso abraçar. Ela tem que passar por essa frustração para ela crescer. E a Soraya nem sabia que eu estava fazendo esse estudo. E a Soraya falou, Silas, é mesmo, José passou muitas frustrações. Ele falou assim, Michelino,
José passou muitas frustrações até ele governar. Para ele aprender a governar. Para ele aprender a perdoar. Então, sua trajetória também é essa. Deixa passar a frustração. A gente aprende mais nos erros do que nas vitórias, né? Sim, porque na mas só que vitória a você gente acomoda, não né? ama, irmão. A gente não ama, a gente não enxerga com amor. Porque se você tiver amor, você desliga o futebol e senta do lado da sua esposa. Você desliga o futebol, vai brincar com a sua criança. Você vai passear na rua, você vai fazer alguma coisa. Você sai do seu ego. Isso eu posso falar que eu fiz. Eu saía com meus meninos, brinquei. Pode conversar com eles, brincava todo dia, jogos, coisas. Tenho fitas gravadas. Eu brinquei demais com os meus filhos. Esse horário nós brincamos demais. Eu falo assim, uma casa é um laboratório, uma casa de ouro. Mas eu não tinha essa coragem. Esse horário não bate, esse horário bate com correia. Meu Deus, que duro. Um dia a Micheline treinou para mim, né, meu Deus? Foi, eu vou te bater, Micheline. Ela me deu a correia. Eu até bufei, mas eu não tenho coragem. Não tem coragem. Mas se fosse hoje, Barão Hashem, que Deus cuidou dos meus filhos. Por isso que eu choro e falo, Deus é tão misericordioso. Deus está cuidando dos nossos filhos. Se fosse hoje, eu não teria coragem, porque é a mesma coisa, né? Não, mas, sabe, não adianta você ouvir e não aprender e praticar. A maldição é dobrada. É melhor que você não saiba. É melhor que você não aprenda para não fazer. Cometer os mesmos erros não adianta. Porque um abismo chama outro abismo. Então, guarda isso. A vara é um instrumento de amor e proteção para aquele que ama. A vara na mão do tolo é covardia. E existem muitos pais covardes. Tem muita gente que é espancada. Muita gente que é espancada, assim, arrebenta o filho. Destrói famílias. Sem limites. Tem gente que até queima filho para em fogo. Porque a vara na mão do tolo é covardia, não tem amor. E olha que interessante. Isso aqui é lindo, gente. Guarda essa frase. Quando sofremos em nossas transgressões, sentimos amados e protegidos por Hashem. Esse é o segredo porque nós fazemos Teshuvah. Olha que lindo. Vou falar de novo. Quando sofremos em nossas transgressões, quando você comete uma transgressão, e você fala, nossa, eu errei, e você sente o peso daquela transgressão, você fica triste, e mesmo assim você se sente amado, abraçado por Deus, e isso faz você fazer Teshuvah. Sabe por quê? A vara nos consola, porque ela faz a gente pensar nos nossos erros. O teu cajado me consola, Baruch Hashem. A varinha do papai e da mamãe me consola, Baruch Hashem. Antes, quando a gente era criança, eu não posso falar do Rabino do Israel, mas quando eu era criança, a gente chegava com caderneta, a gente apanhava. Pecado. Eu matei aula, meu pai me pegou, eu tive que escrever no caderno todo, não, eu devo matar a aula. Ele falou, quando eu chegar à noite, a quantidade de folhas em branco é a quantidade correada. Tive que escrever o dia inteiro. Minha mão nem conseguia, eu ficava lá e escrevia. Com letra bonita. E no outro dia eu levei no caderno na escola, a professora tinha que assinar e carimbar, que eu mostrei. Levei para o pai. Você matou ela de novo depois? Muitos. Parceiro, A Mira também lá. Você também matava a aula, né? Piripipau, né? essa correção, O pessoal lá do bairro ia lá pro Piripipau, pro parquinho, matar a aula. parceiro, esse peso que a gente tem quando a gente transgride, isso é a consciência, nosso respeito por Deus, a consciência, ou é a vara dele cobrando? O Alexandre, eu não levei por esse lado da consciência, porque o Rabino estava falando em relação dessa vara. E essa vara pode ser a consciência. Não é só a dor física, a dor da alma. Pode ser. Como eu estou trazendo a vara física, mas isso é essa consciência. Por que nós regressamos para Deus? Porque você tem a consciência do seu erro. Se eu não tenho a consciência, eu não posso. Isso é um povo. Isso é um turno. Isso é um turno. E ele contou um caso muito interessante. Não existe caminhada de amor e justiça.
Precisamos curar as feridas do coração que foram abertas na nossa caminhada, com amor e justiça, uns pelos outros. Um buraco no coração pode ser algo que nem aconteceu. Apenas sentimentos de não fazer parte, falta de amor, cuidado e por não ter sido ouvido. Vou contar um caso para vocês. Rubens e Miriam. O casal se conheceram e eles iam se casar. E o namoro em Israel é um namoro diferente, né? Se marca lá e juntos, as pessoas vão casar, eles fazem um encontro, preparam para casar, fazem os encontros e depois fazem. Então o rapaz começou com a moça, namoraram, marcaram o noivado, e na semana que ele marcou o noivado, ele combinou com a noiva que tinha uma surpresa para ela. Pegou Miriam e foi até um dos bairros nobres de Jerusalém. Chegou num apartamento, num prédio, entrou num apartamento, subiram e ele falou assim: esse é o meu presente para você. Aqui está o nosso apartamento, os nossos móveis, o prédio do apartamento está todo imobiliado. Só falta você para a gente morar. Comprou tudo. A casa tinha de tudo. Miriam, em vez de ficar feliz, o que ela fez? Entrou em pânico e começou a chorar. E falou com ele: eu não vou ficar noiva e não vou casar com você. Rubem ficou doido dentro do apartamento. O que é isso que está acontecendo? Eu não vou casar, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Colocou ela no carro e foi embora. Falou: não vou embora, eu vou lá no Rabino. Eles foram no Rabino. E quando chegaram no Rabino, ele falou que fez uma surpresa para Miriam, que ela era uma ingrata, que comprou um apartamento, tudo, que a família tinha tudo para ela, e ela estava infeliz. E o Rabino foi conhecer a história de Miriam. Por que Miriam estava tão infeliz? Miriam foi criada por uma outra família. Enquanto ela morava justamente nesse bairro, ela falou que nunca moraria nesse bairro, porque ela foi muito maltratada e humilhada naquele local. Só que eles ficaram noivos e o noivo não ouviu a esposa, a noiva. Ele não sabia dessa história. E ela falou assim: eu não vou casar, porque meu coração está cheio de ferida, de rejeição. Eu não era aceita por outra família. Vou vir para esse mesmo bairro, morar com um homem que não me respeita. Eu vou viver do mesmo jeito. Eu não vou ser aceita dentro dessa casa. Onde está o erro? Dos dois. E ela não deve ter falado para ele, ele não deve ter perguntado. Sabe por quê? O amor e o caminho. O namoro serve para curar os buracos do coração um do outro. Se durante a sua trajetória você tiver só amor, é só interesse. Relacionamento tem que ser com justiça, com entrega total. E justiça é você dar-se pelo outro, sem interesse. E o Rabino conversou com eles. Eles casaram, resolveram essa situação. O amor sem justiça não é amor. Agora eram dois corações feridos. Tem uma canção de Gonzaguinha que eu gosto, que fala assim: quando eu abrir a minha boca, por favor, entenda por palavra por palavra, isso aqui. uma pessoa. Porra, quando veio na minha música agora essa música. Eu estou sofrendo. Então sabe o que a gente tem que aprender? Na nossa caminhada, Cira, você estava indo tão bem, uma palavra tão elevada, você quebrou o amigo. Não. O amor sem justiça não é amor. Gente, entende isso. Não existe amor sem justiça. Agora são dois corações feridos, mas os dois sangrando por quê? Sangrando. Por amor.
sem justiça, sem compreensão. Quantas pessoas amam e estão sangrando porque falta justiça, falta diálogo. Nós temos que ter diálogo, nós temos que enxergar o outro. Como esse menino desenhou Nova York, você tem que enxergar o outro nos mínimos detalhes e valorizar os mínimos detalhes de cada um. E nós encerramos assim: quem é a pessoa de seu convívio que está com o coração sangrando? Faça o censo. O que é fazer o censo, Silas? É olhar as qualidades dessa pessoa. É olhar o que aquela pessoa pode entregar. Não é o que você quer receber. Fazer o censo é saber a capacidade de cada um. Deus falou, cada tribo tem uma característica. Então cada um dá o que ele pode dar. Se a pessoa pode dar água, não queira café. Você não vai tomar café. O que ele tem para dar é água. Então você tem que entender que tem pessoas que estão sangrando por sua causa. Ela só pode dar café e você quer água. Fala assim, não vou ter água. Eu tenho que ver que aqui só vai vir café. E eu tenho que degustar esse café, que é o melhor café que ela está dando. E se eu tirar dela esse café, ela não vai dar nada. Ela não vai viver, ela vai sangrar. Ela não vai ser ouvida, ela não vai pertencer. Então, para que você possa pertencer, você tem que entender o que o outro possa dar. Você precisa demonstrar para ele que você o ama e que ele é importante na sua caminhada. Destaque as suas qualidades ou competências e conquistas. Faça isso. Todos somos importantes. Bem, meu bem, você tem 10 minutos.